Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 4. Parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar. Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. Como não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós é dado saber o ministério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebem, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles com quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, esses são temporãos. Depois sobrevive tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outra coisa, entrando, sufoca a palavra e fica frutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhe: Vem porventura a cadeia para E disse: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto para que seja descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse: Atendei o que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Se vos vão ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque o que tem se lhe é dado, o que não tem, até o que ele tem será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como um homem lançar semente à terra. Então dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: Ao que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábolas o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e é a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas como essa, lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se o grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem.